Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, já se inscreva no canal para você não perder vídeo nenhum. Se você já é inscrito, seja bem-vindo de volta. Hoje eu resolvi expandir um pouco o tema do último vídeo que eu falei sobre a política austríaca. Parece que vocês gostaram muito, então eu resolvi fazer mais um vídeo nesses moldes. Mas nesse vídeo aqui eu vou focar mais no tema da imigração. Como é que as pessoas aqui veem, como é que eu como imigrante vejo. Então, se você se interessou, continua comigo que depois da vinheta a gente vai bater um papo bem interessante. Bom, com certeza é um tema muito polêmico e é um tema também que está super em alta já há alguns anos atrás, desde que teve aquela onda de refugiados vindo para a Europa e agora também com esse conflito na Ucrânia, que está vindo também, esses sim, realmente refugiados aqui para a Europa Central. Então é um tema que está na boca do povo. E tem que estar mesmo, porque é um tema muito sério. Então eu resolvi vir aqui falar como é que a situação aqui na Áustria é. O que as pessoas pensam, o que eu penso. Muita gente não sabe, mas em termos de asilo, tem uma política aqui, eu não sei se ela é apenas válida na União Europeia ou se é válida no mundo todo. Mas como eu vou focar na Áustria, o país onde eu moro, isso não faz muita diferença. A questão é a seguinte: existe uma lei que o refugiado ele tem que fazer um pedido de asilo no primeiro país que ele chegar, se esse país for seguro. E aqui é importante você entender um pouco a geografia da Áustria. A Áustria não tem mar e ela é cercada por países seguros, Alemanha, Suíça. Então assim, ao nosso redor só tem país seguro, não tem nenhum país em guerra, nenhum país que seja ditadura, que tenha violações dos direitos humanos, etc. Só que alguns dos países em que a gente faz fronteira não são assim tão evoluídos economicamente quanto a Áustria. E tem outros países da Europa que também não estão numa situação financeira e social assim tão boa quanto a gente. Grécia, Itália, Bulgária, Romênia. Então, o que acontece muito é o seguinte: a pessoa vem, sei lá, de algum país da África que não necessariamente está em guerra, por isso eu coloquei refugiado entre aspas. Tem muita gente que, como se diz aqui, é um refugiado econômico. A pessoa não está fugindo porque ela está sendo perseguida no país de origem, ou porque tem guerra, ou porque tem ditadura. A pessoa está tentando chegar na Europa porque aqui tem oportunidades melhores. E assim, é uma coisa compreensível, qualquer um faria isso. O que não quer dizer que os países aqui da Europa tenham que aceitar todo mundo de braços abertos, certo? A questão é a seguinte: muita gente vem desses países e a pessoa chega muitas vezes por mar, ali na Itália ou então na Grécia. E de acordo com a lei, a pessoa teria que fazer um pedido de asilo ali, porque já são países seguros. Só que o que acontece? Essa propaganda do Estado Social Europeu, ela já chegou nos países pobres. Então o pessoal sabe, por exemplo, que na Áustria ou na Alemanha, eles vão ter muito mais benefícios do que se eles ficarem na Itália, na Romênia, na Bulgária, na Grécia. Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa chega nesses países, joga o passaporte fora e continua andando ou vindo de ônibus até chegar aqui na Áustria ou na Alemanha. E aqui eles fazem o pedido de asilo. Só que a Áustria não é obrigada a aceitar esses pedidos de asilo, porque a pessoa já passou por outros países onde ela estaria segura. O problema é o seguinte: a Áustria tem 14 dias para recusar esse pedido de asilo. Se ela não recusa,
ela vai ter que processar esse pedido de asilo. Ou seja, se em 2 semanas você não percebeu que a pessoa passou, sei lá, por Hungria, República Tcheca, sei lá, até chegar aqui, a pessoa vai ter um direito de fazer um pedido de asilo aqui para a Áustria. O problema é que vem tanta gente, mas tanta gente, que a burocracia austríaca não dá conta de mandar esse povo todo de volta para os países que eles vieram em 2 semanas. Então a pessoa chega, fica aqui e acaba fazendo um pedido de asilo que o governo austríaco tem que processar. Não necessariamente tem que dar o aval positivo. O governo pode recusar o pedido de asilo, mas aí a gente entra num outro problema, que muitas vezes a pessoa ela tem um pedido de asilo negado e, de acordo com a lei, ela teria que ir embora do país, mas ela vai fazendo outros pedidos, vai usando a burocracia contra o sistema e a favor dela, e assim, vários pedidos, e a pessoa acaba ficando aqui anos e anos. E, nesse meio tempo, ela é um peso para o sistema social daqui. E quando ela tem o pedido de asilo aceito, ou quando está sendo processado, tem vários benefícios do governo. Muitas vezes, mais benefícios do que o cidadão austríaco tem. E aí, compreensivelmente, fica muita gente indignada com essa situação. Porque se você pega, por exemplo, um cidadão austríaco, você precisa de um médico especialista. Até você conseguir um horário com um médico especialista pelo sistema público de saúde aqui, pode demorar meses. Assim, não é nada que se compare ao SUS no Brasil, mas também não é assim, vapt-vupt. Entendeu? Dependendo do especialista, você espera meses mesmo. E um refugiado, sendo ele refugiado ou simplesmente um refugiado econômico, como a gente diz aqui, muitas vezes eles têm um acesso muito mais rápido, o que deixa o povo aqui indignado. Assim, eu percebo que muita gente fica revoltada com essa situação, mas muitos têm medo de falar em alguma coisa, porque, como vocês sabem, a Áustria ela tem uma história complicada por conta daquela questão da Segunda Guerra Mundial, da ideologia do bigodinho, que o YouTube não me deixa dizer o nome, senão ele não divulga o vídeo, mas vocês sabem de quem eu estou falando. Então, é uma coisa complicada. Assim, tem gente que se atreve sim a dizer alguma coisa. E aqui é importante frisar que o pessoal que está contra esse caos da imigração não é nem xenófobo, nem racista. Claro que tem. Mas assim, a grande maioria simplesmente está preocupada em como o estado de bem-estar social da Áustria vai sobreviver com esse peso extra que esses imigrantes trazem, porque custa muito caro. Além disso, o Estado austríaco ele não tem uma política assim unificada que diga para esse imigrante: ok, você veio para cá, você quer ficar aqui. Em, por exemplo, 2 anos você tem que saber falar alemão, você tem que ter pelo menos procurado um emprego, você não pode ter cometido crime nenhum. É uma coisa assim muito vaga, não tem uma diretriz central. E por conta disso, a integração aqui muitas vezes não funciona. Assim, se você, por sua conta, como imigrante, não quiser se integrar na sociedade austríaca, não acontece muita coisa contigo. Você continua tendo acesso a vários benefícios. E assim, tem um partido aqui que já tentou acabar com a mamata. Mas assim, tem muita oposição dos partidos de esquerda. Certo? E a União Europeia também, qualquer coisinha que o governo faça, no sentido de botar ordem na bagunça, eles já dão um chilique, como se fosse, assim, o retorno da ditadura. Entendeu? Xenofobia, racismo, tudo. Sendo que existem possibilidades, mesmo dentro da lei da União Europeia, de botar mais ordem nessa confusão. Mas muitas vezes
os políticos, eles não se atrevem, certo? Você pega, por exemplo, o exemplo da Hungria. O Viktor Orbán, ele está tentando trazer um pouco de ordem para essa situação na Hungria. Mas ele virou aqui para os jornais e para a União Europeia o novo ditador da Europa. Sendo que até agora, até a data desse vídeo, ele não fez, ele não tomou nenhuma medida assim ditatorial. Mas assim, basta o político falar alguma coisa contra a imigração, que, como eu disse, na maioria das vezes é ilegal, que ele já fica taxado de extrema-direita. E a Áustria, ela tem um problema bastante parecido com o problema do Brasil. São vários veículos de mídia que estão nas mãos de pouquíssimas pessoas. Então, muitas vezes é assim, você lê um jornal, leu todos. Eles têm, assim, uma ideologia, uma visão política bastante parecida. E o pessoal aqui na Áustria, eles ainda leem muito jornal, veem muito noticiário na televisão. Nesse sentido, eu acho que o brasileiro está um pouco à frente, porque o brasileiro ele procura se informar assim por meios alternativos também. Aqui na Áustria não vejo tanto isso. Tem um ou outro jornal que realmente aponta essas questões. Mas eu não sei se eu chamaria esses jornais, por exemplo, necessariamente de conservadores. Porque eles apontam determinadas questões, como essas da imigração, mas por outro lado, no mesmo jornal, tem também umas pautas de esquerda, tipo superpopulação, aquecimento global provocado pelo homem, esse tipo de coisa. Então, assim, que eu conheça, não tem nenhum jornal que possa se comparar, por exemplo, à Gazeta do Povo no Brasil. Entendeu? E como aí no Brasil está tendo todo um movimento para calar as vozes discordantes, acusando de fake news, de discurso de ódio, esse tipo de coisa. De um modo geral, na sociedade, a sociedade aqui não está assim tão regressista, como eu gosto de dizer, como a sociedade brasileira. Assim, você vê esses bolsões de progressismo em lugares assim específicos, tipo na universidade e tal, mas não é uma coisa assim tão gritante quanto no Brasil. O que eu acho bastante positivo. Eu espero que continue assim e que, ou que, com fé em Deus, que esse progressismo daqui diminua. Por outro lado, aqui tem um outro problema, como eu já disse no último vídeo, o pessoal aqui é bem estatista. Eles acreditam sim nesse estado grande, nesse estado de bem-estar social, que tem uma razão até histórica. Assim, eles não conhecem outra coisa, entendeu? Aqui na Áustria, por exemplo, o estado sempre foi grande. Nunca teve assim, por exemplo, um modelo americano de mais autonomia e tal. Sempre foi assim. E ao contrário, por exemplo, do Brasil, as coisas aqui até que funcionam, assim, não é aquela perfeição. Mas se você comparar com os serviços públicos que o governo brasileiro oferece, por exemplo, é uma diferença da água para o vinho. Então, o povo quer que continue. Eles não conseguem muito ver, assim, uma alternativa. Por exemplo, você fala do modelo americano, onde as coisas são mais privatizadas e tal, o pessoal aqui fica assustado. E até porque, como eu disse, as coisas aqui, mal ou bem, elas funcionam. Então as pessoas, elas não veem assim muita necessidade de mudar para um modelo mais liberal, entendeu? O problema é que as pessoas estão percebendo que se continuar nesse nível de imigração ilegal, em que vem assim milhares todos os dias, não vai ter como continuar com esse sistema. E, além disso, tem o problema, como eu disse, da integração. Já tem aqui na Áustria, assim, sociedades paralelas. Por exemplo, aqui tem muito turco. Eles ficam só entre eles.
Aí tem um aumento da criminalidade, da violência. Por exemplo, você pega assim os chechenos, é comum ter, por exemplo, briga com violência mesmo. E assim, falando assim, para quem vive com a realidade brasileira, você vai pensar, um deu um soco no outro, não é grande coisa. Mas para aqui, para o contexto daqui, entendeu? O pessoal aqui não está acostumado com tiroteio, assassinato, entendeu? Então, esses casos assim menores de violência, eles assustam o povo aqui também, até porque a gente não sabe qual vai ser o futuro disso. Mas não tem só esses crimes pequenos, entendeu? Tem lavagem de dinheiro, tem máfia, entendeu? Como eu disse, não tá assim na escala que tem no Brasil. Mas pro contexto daqui é uma coisa que preocupa, entendeu? E a gente vê assim, até no interior, muitos imigrantes e o discurso da esquerda que é sempre refugiado, entendeu? Sendo que a gente sabe que não é sempre refugiado. E ainda que fosse sempre refugiado, entendeu? Não é porque a pessoa está fugindo de uma guerra que o país deve ou que tem condição de acolher todo mundo, entendeu? O sistema... Ui, uma abelha! O sistema social austríaco não dá conta disso, entendeu? Mas é do interesse de muitos políticos e também de muitos globalistas fazer com que esse povo continue vindo, entendeu? Porque esse pessoal é um pessoal que vai depender do estado de bem-estar social. E quem é que vota sempre para aumentar o estado de bem-estar social? A esquerda. Então, vindo mais gente que precisa do estado de bem-estar social, a esquerda ganha mais votos. Então, para eles, é um negócio que vale a pena. Se vai ferrar o país no longo prazo, até mesmo no curto prazo, eles não estão nem aí, entendeu? O importante é ganhar as próximas eleições, certo? E assim, tem aumentado, tem tido uma resistência a isso. Mas como eu disse, essa resistência estão tentando oprimir essa resistência, essas vozes discordantes. Mesmo assim, tem aumentado, o que eu acho bom, certo? De modo geral, eu acho a sociedade austríaca bastante aberta. Tem até motivos históricos. Tinha o Império Austro-Húngaro, só para citar um exemplo, que tinha várias nacionalidades. A Áustria fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Então, assim, historicamente, o povo está acostumado com várias nacionalidades. Eu acho o pessoal aqui, nesse sentido, bastante hospitaleiro, cabeça aberta, mas o pessoal também não quer que essa hospitalidade seja abusada. Porque é óbvio, né? Não tem como o sistema de bem-estar social aqui sobreviver se continuar desse jeito, certo? A questão é quando vai colapsar, certo? Eu tenho visto, assim, várias notícias, principalmente da Alemanha, de gente indo já para outros países, de alemão imigrando para a Hungria, para a Polônia, porque são esses países assim do leste europeu que estão tentando cortar as asinhas dessa política imigratória da União Europeia. A Áustria, assim, ela tem tentado, mas não está no nível da Hungria, da Polônia. Estava mais forte há uns anos atrás, em que um dos partidos que fazia mais oposição conseguiu chegar ao governo. Mas teve um escândalo de corrupção e assim, o partido foi tirado do governo e com isso, assim, essa estratégia de dar um freio a essa imigração ilegal, ela perdeu um pouco a força. Se vai continuar assim, eu não sei. Assim, esse é o panorama geral. Eu, como imigrante, eu acho que deveria haver uma resistência muito mais forte. Assim, eu como imigrante, às vezes eu até me sinto assim... eu tô pensando na palavra em alemão, tô tentando achar a palavra em português. Mas, assim, na falta de uma palavra melhor, sacaneada. Porque eu aprendi alemão, eu achei um trabalho... E assim, tem gente aqui que mora, tem décadas e a pessoa não fala alemão direito.
a pessoa tem vários benefícios do sistema social e a pessoa tem direito de morar aqui como se nada fosse, entendeu? Aí, às vezes, você fica se perguntando, gente, eu me esforcei pra quê? Assim, parece que o Estado, muitas vezes, ele ri da sua cara. Então, eu acho, sim, que deveria ter uma política mais dura e mais eficiente para controlar essa questão. Deveria também ter uma maior cooperação com os países vizinhos. O problema é que, muitas vezes, os países vizinhos não querem pegar esses imigrantes que passaram por eles primeiro, que aí eles vão ter que fazer o processo de asilo, e ninguém quer, obviamente, né? Quem é que vai querer que um bando de gente sem qualificação, com pouca intenção de se integrar, que vai custar muito para o Estado, fique no seu país? Ninguém quer. Então, é um problema assim seríssimo. Eu também não sei quanto tempo a União Europeia vai aguentar essa pressão. Porque assim, em vários países, não é só aqui na Áustria, o povo já está ficando de saco cheio. Tanto o pessoal da direita quanto o pessoal da esquerda. Entendeu? Porque o pessoal da esquerda é a favor de um Estado social grande, etc. Mas também não quer que esse Estado seja abusado por gente que está vindo, sabe-se Deus da onde, e não tem uma cultura completamente diferente, não está querendo se integrar. Assim, os únicos que estão vendo vantagem nisso são os políticos de esquerda. Mas até o eleitor de esquerda normal, que vota por mais Estado, ele não está gostando da situação. Óbvio, porque ele não está ganhando nada com isso e até o eleitor de esquerda, ele tem ainda 2 neurônios. Então, assim, está tendo muita crítica, mas, por outro lado, não é uma crítica que você vê muito na mídia. Você vê, assim, o povo falando, quando eles se atrevem a dizer alguma coisa, mas, assim, o meu palpite é que a insatisfação é muito maior do que a gente percebe assim nas ruas, porque muita gente não se atreve, como eu disse, a dizer alguma coisa para não ser taxado de xenófobo, de racista, certo? Eu não me atrevo a fazer um prognóstico de quanto tempo isso vai durar ainda, mas assim, mais cedo ou mais tarde alguém vai ter que bater na mesa e fazer alguma coisa, entendeu? Agora, quando vai ser e como vai ser, eu não sei. Eu espero que seja em breve, porque assim, eu gosto muito daqui. Eu não gostaria de ver a sociedade decaindo para depois pensarem numa solução e tomarem alguma medida, entendeu? Eu preferiria que tomassem alguma medida séria agora, porque os problemas já estão aparecendo e, por enquanto, ainda é possível resolver, mas assim, se demorarem muito, eu não sei em que medida vai ser possível resolver todos os problemas. Você tem, por exemplo, muitas crianças, filhas desses imigrantes, que não falam alemão. Aí a criança vai para a escola sem saber falar a língua e o professor tem que se virar para ensinar para os austríacos, para as crianças austríacas e para essas crianças de imigrantes que não falam a língua. Então, assim, o professor, ele está nesse sentido sobrecarregado, até porque essas crianças imigrantes, elas vêm de vários países, entendeu? E o professor, assim, ele fica sem saber muito o que fazer. A polícia também, porque a polícia tem que dar conta desse aumento da criminalidade, tem que dar conta de controlar a fronteira, que aqui na Áustria é muito mal controlada. Certo? Tem que ter cooperação com os oficiais de outros países. O sistema de saúde, só com os austríacos, já está sobrecarregado. A gente viu aqui no caso do vírus chinês. Agora, ainda vindo mais esse povo todo do fim do mundo, fica muito pior. Gente, eu tive que fazer uma pausa porque meu vizinho resolveu cortar a grama agora. Tá? Mas, assim, resumindo para finalizar, senão eu vou ficar falando aqui 2 horas. A questão é séria e até agora não parece que, na minha opinião, os políticos estejam lidando com ela de uma maneira eficaz, certo? Se você quiser entender um pouco mais dessa questão toda, eu vou deixar linkado aqui a resenha que eu fiz do livro A Estranha Morte da Europa, que vai falar dessa questão de imigração toda. E eu vou deixar um outro vídeo linkado aqui,
onde eu dou dicas assim para você ter sucesso no exterior, para você não ser um imigrante chato, nem um peso para a sociedade que vai te acolher, certo? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui abaixo, comenta o que você acha dessa situação toda. Se você mora em algum país da Europa, ou até algum outro país que receba muito imigrante, comenta aqui abaixo onde você mora e como é que é a situação aí, tá? Que eu quero muito saber. Se você tiver alguma dica de livro ou filme sobre esse tema, por favor, deixa aqui abaixo. Se você mora na Áustria, comenta aqui qual a sua região, qual o seu estado e como é que são as coisas por aí, que eu tô muito curiosa, tá? E é isso, eu acho que eu falei assim das pautas mais importantes nesse assunto, certo? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, me deixem saber aqui abaixo que eu faço mais. Perguntem assim o que vocês têm curiosidade de saber daqui da Áustria, que se eu souber responder, eu vou responder com todo prazer, tá? Não se esquece de deixar o seu joinha, de ativar o sininho para não perder vídeo nenhum, de comentar e de compartilhar, certo? Porque é assim que esse canal cresce. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se ver num próximo vídeo. Beijo, até a próxima.